barrei a estrada com uma vassoura de prata, leve Nossa Senhora, Senhor, bom Jesus da paz. Mandei barrei a estrada com duas vassouras de prata, leve Nossa Senhora, Senhor, Jesus da paz. Documento. Para historiografia, documento pode ser compreendido como fontes que constituem em si composição essencial para a interpretação, para a compreensão do que existiu, do que existe e do que pode existir. Assim como o ar que respiramos, as fontes são o oxigênio a partir do qual se mantém viva a historiografia límpida. E sim, as fontes se complementam e também se contradizem, mas é a partir dessa compreensão que os historiadores devem dialogar para conceber a mais pura, detalhada e rica construção histórica. Então, o documento pode emergir para a historiografia nas suas mais variadas formas, como testemunho do passado, manifesto do presente e aferidor de um melhor caminho para o futuro. Olha, as rezadeiras, eu diria que desempenham um papel fundamental para a tradição, para a cultura popular, para a ancestralidade, porque elas contribuem para a preservação dessa cultura, né? Através da oralidade, de um conhecimento que foi adquirido ali de geração para geração, essas suas rezas, benzeduras, conhecimentos sobre ervas, são transmitidos como elementos que nos remetem à nossa ancestralidade, a saberes populares que foram compartilhados durante muito tempo, né? Eliaci Magalhães Silva. Sou Maria Santos. Meu nome é Judite Almeida dos Santos. João José dos Santos. Meu nome é Leonídia. Eu fui a primeira, meu pessoal, minha avó rezava, né? Mas eu não metia nisso, não, porque eu estava menina ainda. Aí a reza veio de mim mesmo, da minha cabeça mesmo. A reza eu comecei, eu tinha assim, uma parte de uns 12 anos assim. Aí o povo vinha para eu rezar. Eu digo, eu não sei rezar não, essa reza não. Aí quando ia sair na cena, eu digo, já sei. Aí vinha na cabeça, eu digo, já sei. Aí a pessoa voltava, eu rezava. Não foi aprendendo por ela, foi de mim mesmo. Veio na cabeça. Comecei a rezar aos 12 anos. Era uma senhora chamada Dadá e Tilio. Aí eu acompanhava elas, que elas não sabiam ler. Então, na hora da ladainha, eu tinha que estar, para antes dela terminar de repetir, eu já dizia o pé que ela já ia dizer antes. E nisso, eu fui levando. Depois ela foi contratada para rezar em uma casa, uma ladainha, uma reza de Santa Bárbara. O dono da casa fez uma função. E aí, na hora, ela adoeceu. A casa já repleta de gente. E aí, um dia, encontrei uma rezadeira. Eu, aos 12 anos, o povo não acreditava. Aí eu disse, eu rezo. Aí ficaram assim, aí eu comecei a rezar. Minha mãe que ensinava a gente a rezar. Hoje em dia eu não me lembro mais não. Só que eu não aprendi a rezar, minha mãe cansou, eu disse que não queria. Era doar do vento. Minha mãe morreu, eu não queria aprender de jeito nenhum. Ela rezava doar do vento. Ela queria que eu aprendesse. Eu não quero.
Minha mãe sabia rezar. Agora eu não aprendi. Eu só aprendi a rezar de olhado, principela, copeiro, com sabás, esses negócios. Então eu não sabia ler tudo, não era? Meu pai nunca botou a gente na escola. Até hoje eu não sei. Se assinava não aprende. Foi um dom. É o dom, né? É. Porque eu nunca fiquei na frente de ninguém para escutar reza. Então naquele tempo, naquela época, tinha um catecismo. Todo nós que ia, que era católico, trazia um catecismo. Que ia na escola, estudava, livro de história, esse negócio. Então ela mandava lá ver, mas quem tem a cabeça lá boa, eu ficava junto dela, olhando aquele catecismo ali, e eu gravando. Tá entendendo? E eu gravando. Só que eu estava pequeno, não espalhou para ninguém. Mas menino, bateram na trovoada. Puxa, e quando eu estou já deitado, chegou já e o guarda-chuva, não chegou lá, chegou um guarda-chuva dele mesmo. Mas a minha filha que já foi lá no doutor de Alves Olhares se enganou. Eu fui. E a menina está com a febre de dia 60. E não falava nada. Deitado. Eu cheguei, rezei. Aí ele disse assim, João, vamos rezar do lado dele, pai. Quando eu via, de manhã cedo ele foi lá. Minha filha está boa hoje, tá? Graças a Deus. E a reza começou assim, meu pai era rezador, minha família quase tudo rezava. Era rezador, fazia o bem, nunca fizeram o mal para ninguém. E meu irmão morava em Jiquié. Então meu irmão chegou lá em casa, me convidou para eu ir passar uns dias lá com ele e Dete, a esposa dele. Aí meu pai e minha mãe combinou, eu fui para Jiquié, era moderna nova, não tinha casado ainda. Comecei rezando o povo, rezava um, rezava o outro. Aí com pouca hora, foi quando chegou, tinha uma mulher lá, ela disse, olha Maria Virgínia, ela disse, olha Virgínia, você tem um espírito, uma Iansã muito maravilhosa, você tem um senhor algum de ronda, você tem um ardeia de caboclo. Eu disse, mas será, dona Maria Virgínia? Ela disse, porque quando tu vê algo, tu quer cair dentro da água, tu é uma pessoa muito ativada. Aí eu disse, será, dona Maria Virgínia? Ela disse, minha filha, tu vai dar para muitas coisas boas. E desde quando eu nasci mesmo, que minha mãe disse que quem pegou eu, cortou no embrulho, foi uma cuidadeira chamada Maria do Reino. Ela disse, olha, comadre Maria, essa menina vai dar para ser enfermeira ou médica, qualquer coisa boa vai dar para ser. Foi. A gente tinha muita rezadeira. Tudo que acontecia com a gente, eu vou levando a rezadeira. Cura de doenças do espírito, como o olhar, o ar do vento, como as doenças do corpo. A última opção era levar no meio. As vozes, as mães da gente, né, levavam na rezadeira. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que estava acabando essa tradição. A gente não via mais tanta rezadeira. E essa curiosidade de entender por que essa prática estava se perdendo durante o tempo. E aí a gente percebeu que essas mulheres ocupam na comunidade um papel da tradição, né? De manter a tradição e de passar essa tradição de geração em geração. Além de rezadeiras, as pessoas que vão dar conselhos para outras pessoas. Às vezes as pessoas vão lá só para conversar, só para desabafar alguma coisa e elas acabam acolhendo. Patrimônio. Na perspectiva das ciências humanas, patrimônio diz respeito ao que é produzido e faz parte da memória, da história e da cultura dos povos. Ele se manifesta de várias formas, tanto na forma material, visível ao olho nu, algo maleável, sentido ao toque das mãos, quanto em sua intrigante e absoluta existência imaterial, pulsante nas práticas, nos costumes e nos saberes que não podem ser tocados, mas podem ser sentidos, absorvidos e compartilhados. A gente, enquanto juventude, precisa compreender de que forma é que a gente consegue manter viva essa tradição, como é que a gente consegue preservar os ensinamentos, a sabedoria popular, as rezas, e a gente tem em nossas mãos a tecnologia, o acesso às mídias digitais. Então, o quanto mais a gente puder disseminar sobre esse saber, o quanto mais a gente puder compartilhar sobre essas práticas ancestrais,
sobre essa manifestação de resistência cultural, mais importante vai ser para a gente, num futuro próximo, poder compartilhar com as nossas futuras gerações conhecimentos que muitas vezes se perdem, porque são práticas da oralidade, e se a gente não documentar, se a gente não preservar, se a gente não gravar vídeo, documentário, fotografias, a gente vai se desconectar dessa nossa ancestralidade que nos permitiu chegar até aqui com os saberes e as práticas que nos mantém firmes e fortes. Que o povo tinha uma fé grenada. Tinha gente que vê. Eu digo, eu não posso rezar mais não, que eu não posso ficar em pé. Eu rezo deitado. Eu digo, deitado você não suspende sua vida. Ele tinha tanta fé que queria que eu rezasse ele deitado. É um menino que mora aqui embaixo. Era, quando eu estava rezando, ele dizia assim, já estou bom. Eu digo, no começo ele já estava bom. A fé cura. Eu rezei um homem aqui que ele estava, era muito colérico de um menino. Ele que não aguentava nem trabalhar. Rezei num dia, no outro ele chegou aqui para eu rezar de novo. Ele que já estava, que não estava sentindo mais nada. Até hoje ele negava. Porque eu rezo com a força de Deus em primeiro lugar. Primeiro eu peço a revelação de nosso Deus e eu descubro que a pessoa está sentindo. Descubro várias pessoas. Se estiver grávida, eu descubro. Não adianta rezar se não tiver fé. Não se diz que eu vou rezar, que toda senhora que me reza. Não tiver fé, não adianta. Eu fiz muitos mistérios que o médico não faz. Eu não tinha, assim, aquele critério de ter um santo que eu venerasse. Um dia sonhando, sonhei com São Jorge e uma medalha de ouro. Eu fazia parte do coral da igreja, aí fui convidada, o coral foi convidado para ir à festona de Santo Antônio. Aí tinha que ter a reza. Só que o horário para chegar aí embaixo de Palmeira ficava tarde. Quando a gente chegou, ela disse, olha, quando voltar a Palmeira, a gente vai rezar Santo Antônio e vai distribuir os Santo Antônio. Tinha um enorme na mesa. Aí eu disse, e esse Santo Antônio? Ela disse, esse vai para o sorteio. Aí eu disse, quem vai tirar ele sou eu. Que hoje eu tiro e amanhã eu rezo e distribuo pão para os pobres. Aí eu já cheguei em cima da hora, aí peguei um número, ninguém abre. Aí eu fiquei sentado esperando a ordem. Aí eu abri, aí tinha Santo Antônio, quem tirou primeiro. São Francisco, eu sou devota de São Francisco. E eu tinha um negócio de uma cigana, aí tinha a mesa da cigana, o povo vinha tocar. Tem o baile da cigana. Tem o baile da cigana. Porque eu trabalho com a força de Deus, em primeiro lugar, segundo o Senhor, Amon de Ronda e Inhaçã e os orixás. E aí, digo, Jóia, que eu morava assim na rua, eu não tinha terreno, não tinha roça. Todo mês, que eles na tarefa, levava mais farinha por causa dele. Eu não cobrei, eu não cobrava por ninguém. Mas ficou nessa devoção. Ela fazia uma tarefa, ela não faz farinha para mim. Mas já que é isso, Jóia. Se eu não ia perder minha filha. Depois ela virou professora aí, gente boa ela. Eu conheci agora, eu não conheço mais ninguém. Tá de graça, ninguém cobrava. E hoje, quem reza não sabe, diz que não sabe mais como rezar. A reza não se vende. A reza é um milagre que a gente alcança. Então, ela me pagava para eu ensinar. Eu disse, minha filha, mas assim, para ensinar, eu não sei ensinar. Pode crer em Deus, para ensinar assim eu não sei, porque eu rezo, é na hora que chega uma pessoa doente, eu rezo, a força de Deus mesmo, e os orixás me ensinam mesmo, eu rezar que não gaguejo e não perco uma palavra. Nós morres não leva nada, o aumento é o pecado, então se nós pedir, se deu, deu, se não deu, agradece a Deus por tudo. Aquele ali não deu, tô adiante dá. É dom de Deus, porque cada pessoa tem um dom dado por Deus.
Era, o povo me agradava se quisesse, se tivesse, né? Mas eu nunca comi. Reza, não, a gente não achou comprada, como é que vai vender? Memória. A memória está intrinsecamente conectada à capacidade de armazenar e preservar informações do passado, em uma espécie de conexão entre as gerações. Neste sentido, a memória desempenha um papel fundamental na construção da identidade social de cada indivíduo, possibilitando a continuidade das experiências, das vivências e dos conhecimentos obtidos ao longo do tempo. A memória, principalmente auxílio à história, que respeita o entendimento sobre a subjetividade humana e sobre as perspectivas, se torna um fator relevante para a compreensão da construção das representações sociais. Hoje a gente percebe que está tendo realmente uma redução. Como eu falei no início, minha preocupação era essa, mas porque os filhos não querem aprender. E aí eles estão passando a escrever. Quando a gente chegou lá para fazer entrevista, elas perguntavam se queria que escrevesse, porque elas me falariam e eu escreveria, justamente por essa preocupação de daqui a 10, 20 anos a gente não ter mais rezadeiras para manter essa tradição que a gente tem. Percebo que elas têm um papel fundamental, tiveram um papel fundamental e têm até hoje, o papel de passar esses saberes, que são saberes além da reza por si só, saberes de chás, de plantas medicinais, que elas vão passando e ensinando de geração em geração. O que tem de diferencial na nossa comunidade? A gente lembra das rezadeiras, lembra de parteiras, porque algumas delas também são parteiras, e a gente vê aquela identidade, quando a cidade se reconhece no fazer, né, da rezadeira, no fazer da reza, e aí a gente vê que tem um papel fundamental na contribuição da história. Justamente por perceber, no âmbito do território do Recôncavo e do Piemonte do Paraguaçu, o quanto essas mestras e mestres da sabedoria popular, ainda apesar, né, do seu número expressivo, encontravam-se em situação de invisibilização social, né? Então, a minha inquietação surgiu a partir desse momento que eu percebi que essas figuras culturais, né, dos saberes populares, da religiosidade afro-brasileira, encontravam-se nessa condição de invisibilização. Todas as rezadeiras que eu entrevistei são católicas e são do apostolado da adoração. E aí como é que a gente tem essa mudança que a igreja uma hora persegue e taxa essas mulheres como feiticeiras e bruxas, e claro que a gente está falando de decorrer de séculos. E outra hora essas mulheres rezadeiras, elas são abertamente declaradas rezadeiras, elas não se escondem a reza e elas ocupam cargos importantes dentro da igreja católica. E como foi que aconteceu essa transformação? E aí eu percebi que em algumas entrevistas, quando a gente chega para fazer entrevista, elas já se recolhem assim, sabe? Algumas delas falavam assim, não rezo mais não. E aí quando a gente conseguiu realizar a entrevista, elas falavam assim, ó, daquele dia eu te recusei a entrevista porque eu estava na casa de certa pessoa que é crente, e quando essa pessoa sabe que eu sou rezadeira, ela fica dizendo que eu tenho que parar, que isso não é de Deus, isso não vem de Deus. E eu tenho vergonha de dizer que eu sou rezadeira na casa dessa pessoa. Porque a gente vem seguindo as tradições antigas. Hoje, elas na reza querem imitar, botar o evangelho, botar outras coisas que naquela época não botava, era a reza mesmo. Quando a gente vai para a Inquisição e a gente vê pessoas degradadas por feitiçaria e bruxaria, a gente pega pessoas que estavam praticando reza, estavam praticando cura através de palavras e folhas. Esse embate entre as religiões, porque também a própria religião católica, as rezadeiras relatam isso, que com o advento da RCC, né, a renovação carismática, já se tem um preconceito dentro da própria Igreja Católica com essas rezadeiras, a partir do momento que elas fazem parte. Rezadeiras que têm alguma ligação com o candomblé, rezadeiras, em sua maioria, são católicas, e aí a própria Igreja Católica, com o movimento da RCC, ela começa a expulsar essas rezadeiras, porque a RCC ela tem uma visão diferente sobre os santos, ela tem uma visão diferente sobre a forma de ser católico, muito relacionada ao protestantismo. E aí a gente vê que a própria Igreja Católica também está fazendo esse movimento de dizer isso aqui não é tão certo assim, não é tão de Deus assim. Até o próprio caruru que elas faziam, ela tinha que fazer e jogar nas águas, ofertar as águas, porque ninguém ia mais comer o caruru dela dizendo que não era uma coisa santa.
Se é um médico, ele vai lá agradecer. Mas se é uma pessoa como ele não vai. É por isso que muita gente não gosta, o povo não gosta de aprender a rezar, por isso. Porque eu sabia muita gente e às vezes passar por mim e me dar uma coisa e falava. Mas se é um médico, ele ia lá agradecer. Então o povo não gosta disso. Não dá valor. Não fica bom, mas não dá valor. Uma coisa é comigo. Agora eu que não quero fazer questão que desse valor, que não desse, que fosse meu inimigo. Eu rezava, me importava. Mas quando eles queriam me dar um sabonete, me dava. Quando eles me davam uma música, me dava. Eu desejei até em São Paulo. E com a Igreja Batista, que foi dessa do pastor André, elas tinham uma receptividade muito boa. Ninguém criticava, ninguém julgava. Mas das outras igrejas, elas apontavam, né, para os locais que ficam as igrejas. Por exemplo, essa igreja aqui de trás, a gente sabe de qual igreja ela está falando pela localização. Tinha uma perseguição muito grande. E aí, inclusive, quando eu procurei uma dessas pessoas, que eu não tinha acesso ao pastor, e aí eu procurei uma dessas pessoas para fazer entrevista com o pastor, para fazer a ligação, né? A pessoa me falou, o pastor disse que não vai te dar entrevista não, porque se ele falar, ele vai esculhambar. E ele não quis dar entrevista, falou que ele era contra mesmo e que não ia dar entrevista nenhuma sobre. E a gente percebe essa questão também da rezadeira, dela mesmo ter o preconceito com a religião de matriz africana, com o candomblé. Por quê? Tinha certas rezadeiras que a gente chegava na casa, e aí quando desligava o gravador, eu perguntava assim, a senhora conhece outra rezadeira? Aí ela me dizia assim, ó, conheço, mas não é reza, ali já é coisa do demônio, ali é do candomblé. Rezadeira aqui sou eu, porque eu tô ligada a Cristo. E aí a gente ficava nessa, toda a casa que chegava, ela dizia que ela era rezadeira porque ela estava ligada a Cristo, citava uma ou duas que era amiga dela, mas a outra lá, que tinha alguma coisa de mesa de santo, ou alguma coisa ligada a candomblé, elas pediam pra gente não ir, porque ali não era de Deus, não era uma coisa do bem. E a gente percebe que dentro delas mesmas, sabendo que as práticas são iguais, elas ainda têm esse diferencial de dizer, esse daqui é do bem, esse daqui não é do bem. E aí uma coisa que me chamou a atenção na entrevista do pastor André foi ele dizer que ele não duvidava do poder da reza, porque Deus pode se manifestar, porque ele acredita que Deus pode se manifestar da forma que ele quiser. Então, se Deus pode se manifestar da forma que ele quiser, por que ele não pode se manifestar através da reza de uma rezadeira? Como eles falam, a fé move montanhas. Então, se eles acreditam que a fé pode mover montanhas, eles também podem acreditar que a reza tem o poder de curar. Qualquer pessoa que você fala, conhece a Dona Bibiu, não tem uma pessoa que diga, não sei não, não vale nada. Não tem uma que diga isso. Eu sou mentira, sou conselheira. Se eu ver uma pessoa caída lá, eu levanto. Se eu puder levantar, eu levanto. Eu não falo de ninguém por detrás, meu negócio. Se chegou uma pessoa aqui em casa com o nome dos outros, eu digo, filha, se tu tiver outra coisa para tu conversar, negócio bom, eu aceito. Mas com o nome dos outros eu não aceito não. Porque passa uma pessoa aí, vê, vai dizer que eu estou ajudando a falar de sua pessoa. Não quero o nome de ninguém aqui. Eu sou assim, minha filha. Porque quando eu via você doente, porque muitos aí rezam assim, só rezam por 30, só rezam por 40, eu rezo por 50, eu não. Eu não gostava de você. Porque eu sei que o sofrer é duro. Você já pensou, você com fogo selvagem, nas entranhas do seu corpo, né? Que perseguição miserável não é? E o médico não dá remédio. Tá entendendo? É por isso que muitas vezes, muita gente perde a vida. Acolher todo mundo, meu filho. A gente está aqui para ajudar todo mundo, né? Eu nunca neguei comida a ninguém, ou as mulheres. A senhora fica dando comida, dou comida. Tem comida aí? Tem. Eu não vou morrer, não vou levar comida, não vou levar nada. Dá quem está com fome. Porque tudo vem na minha cabeça de ajudar as pessoas. Eu digo, a senhora dá tudo, que essa mão aqui é de dar. Que o povo me dá as coisas, eu pego o dou. Eu digo, essa mão daqui é de dar. Mas a gente morre e não leva. Veio, não trouxe, vai e não leva. Então eu estava interessado em explorar esse universo a partir da perspectiva de preservá-lo, alinhando aí, sobretudo, trazendo para a cena esse público específico, né, que é a juventude que está aí
diante dessa emergência tecnológica, das redes sociais. Então a gente tentou de alguma forma juntar, unir esses dois universos, tanto da juventude quanto das práticas populares, do saber ancestral das rezedeiras e benzedeiras, e tentar de alguma forma criar essa sinergia, né? Criar esse encontro geracional para que essa população compreendesse a importância dos benzedores, das benzedeiras, dos rezadores, das rezadeiras para a prática ancestral, né? Em meio a toda essa transformação social e cultural que a nossa comunidade vem passando. Hoje as pessoas não falam mais de reza. Eu rezava, agora esses tempos acabou o negócio de reza, porque ninguém liga mais com reza, tudo dá um médico, tudo dá um médico. Aí acabou o negócio de reza. Inclusive, os pequenos daqui a gente já vamos treinando para que essa tradição não perca, sirva para eles no futuro, né? Que é uma necessidade que a gente tem de retribuir aos santos que nos forneceu o milagre e dar continuidade, vivo nela, né, ainda, trazendo, né, enfrentando para que os menores, os jovens, aprendam para não morrer a tradição. Eu rezava, fogo savagem, pinja, essas coisas, tudo eu rezava. Hoje em dia não rezo mais ninguém. É importante, mas só que a gente não. O juiz da gente já não dá mais para isso. Eu rezava tudo. Mas depois que eu tive a gripe, essas gripes brabas, quase eu morro. Eu esqueci de tudo. Agora eu não me lembro. Eu já rezei muita gente que hoje em dia eu nem me lembro nem quando mais eu vi. O médico parou de rezar por isso. Que eu tiro de você e fica em cima de mim. Tá entendendo? Tá entendendo como é? Aí me prejudica, porque eu tô velho, fico tonto. Né? Fico fora do ar. Com a reza coisa, eu fico tudo mole, tudo. O médico parou, o médico parou. E se eu morrer? Nada, eu não vi pra ficar assim. Não tá fazendo nada assim. Então só isso que salva a gente. Que eu saber foi jeito, viu? Eu saber foi jeito. Só que hoje eu tô velho, já sei a metade da palavra. Por que não? Porque eu não dou valor, sabe o que é? A pessoa reza a pessoa fica bom. Quando ele precisa, ele está em cima. Esse é o fulano, esse é o ciclano, mas quando ele fica bom, ele não quer saber que você é vivo e morto. Tá entendendo? Eu tenho 9 filhos, não sabe nada. Porque quando eu chamava naquele tempo que eu estava novo, porque você vê, as coisas velhas é que salva a gente. As coisas novas não chamam a gente. Então, faz assim. Ô minha filha, não sei também, porque não tem interesse, né? Não tem interesse. Como aí é reza de carne quebrada. A de carne quebrada, meu Deus, me ensina aí, meu Deus, que eu esqueci. São Frutuoso, eu estou rezando, carne quebrada, nevo torto, veia rendida, sangue espalhado, carne machucada. É essa. São Frutuoso, São Frutuoso, eu estou rezando, carne quebrada, nevo torto, veia rendida, sangue espalhado, carne quebrada, e continua rezando. Folha verde, olha aí, ou folha de baçurinha, olha aí, pinhão, olha aí, essa, aqui bota uma flor nos cachos, que chama essa, que faz chá para criança, essa, Tem pessoas que estão com o negócio carregado, e a gente recebe aquilo, né? Pode dar um negócio e não poder mais tirar. Aí, pare, não diz aí não. Eu sinto, manhã, você já esqueceu tudo que você falou? Ainda não bebeu? Eu sei lá mais nada que eu falei. O homem diz assim, quando a senhora morreu um pedaço de Nazaré, eu digo, ai meu Deus, tá? Quando eu morrer, que acabou um pedaço de Nazaré.
As rezadeiras desempenham múltiplos papéis, desde o seu ofício, né, ritual, numa perspectiva de cura, de malefícios que acometem as populações e as comunidades, desde o papel de aconselhamento, né, de lideranças espirituais, de lideranças religiosas, em muitas vezes. Então, os papéis, eles se compartilham a partir da necessidade das comunidades, que vai desde a esse processo mesmo de cura, né, do bem-estar geral, a partir de ervas, de rezas, de liturgias, até a uma perspectiva de aconselhamento, sendo as rezadeiras esse elo entre o passado e o presente. Enfim, as rezadeiras são lindas e são tudo de bom que o nosso território, o nosso sagrado, a nossa espiritualidade nos dá para a nossa diversidade e nosso acolhimento aqui nesse mundo. E quando a gente traz essa pesquisa, esse olhar, que a gente vai adentrando as comunidades e vendo o que aquela comunidade tem de diferencial, o que aquela comunidade tem de comum também com outras comunidades, o que é que aquele povo representa, a vivência daquele povo, eu acho que é um trabalho extremamente importante. Eu acho que o importante desse trabalho que a gente faz é evidenciar essas pessoas, é mostrar para essa pessoa assim, ó, a sua versão, a sua narrativa também é importante para a gente. Você também tem um espaço na academia, você também tem um espaço dentro do conhecimento. A gente não esquecer de onde a gente veio e mostrar de onde a gente veio, pesquisar aquele lugar. De contribuição científica mesmo, de ver que naqueles lugares também é produzida ciência, é produzido saberes, é produzido cultura, e que cultura não é só o que a gente está acostumado a ver como grandes feitos. A gente faz cultura todo dia. Nosso intuito, neste projeto extensionista focado na concepção de documento, memória e patrimônio, além de denunciar o aumento do preconceito religioso que está recaindo sobre as práticas ancestrais, é proporcionar, da forma mais ampla possível, a partir do nosso singelo trabalho, o nosso respeito e reconhecimento pela importância histórica, patrimonial e cultural que as rezadeiras e rezadores desempenham de forma fundamental nos ambientes sociais aos quais fazem parte. Essas mulheres e homens, rezadeiras e rezadores, têm forte contribuição no aspecto sociocultural, na identidade cultural, na preservação da cultura em todo o Recôncavo. Suas memórias e práticas de cura, sejam elas físicas ou espirituais, resguardam valiosos saberes, experiências e vivências. Caminho da festa de alegria, careta fazendo a recordação, careta no joguinho da fantasia, careta no sagrado coração. Agora eu continuo a rezar o povo. Eu rezo do ar do vento de 7, 14, 21 moda. Do ar do vento reza é com o senhor São Bispo e o senhor São Romano. E foi tudo de Roma. Nasceu de Roma, tudo foi de Roma. Vá latir, senhor São Bispo, vá latir, senhor São Romano. Que de Roma foi nascido, de Roma foi gerado, de Roma foi nascido. Aí continua. Eu rezo de espiela caída. É com Santa Irene. Santa Irene. Deus nos sabe a luz do dia, Deus nos sabe quem nos cria. Quem será por nós neste dia, seja por nós, Jesus e José e Maria. De espiela caída. É com Santa Irene. Que olhado é Nossa Senhora do Monte e Serrate. Com a... Tudo que foi eu rezo. A não ser que eu não sou.